estamos de volta hoje no nosso podcast. É o último da nossa maratona, O Poder da Oração. Por isso, seja muito bem-vinda ao nosso podcast de hoje, do podcast Elas e Eu, ou seja, um novo formato. E para continuar a nossa semana, gente, tão abençoada que foi esses podcasts. Se você não assistiu ainda, está gravado no YouTube, no canal da Pipi Nord. Corre lá para você assistir os outros episódios, ficaram ótimos, você vai ser muito abençoada. E hoje, não menos importante, mas claro, com uma história fantástica que eu conheço de perto essa pessoa, mas não de ouvir falar, de perto. É uma grande amiga, uma grande pessoa, de um caráter assim que fala muito ao meu coração. E essa pessoa que eu quero apresentar para vocês é a minha amiga Patrícia. Patrícia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu tenho certeza que a sua história, gente, a história dela é fantástica. Eu tenho certeza que Deus falará muito com você. Não saia daí, fique até o final. Marta, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de poder falar. O prazer é todo meu, né? Estar com uma pessoa assim, onde eu vi o poder de Deus acontecendo. Gente, eu gosto de falar bastante, viu? Mas eu vou deixar ela falar. Mas o que eu acho fantástico na vida das pessoas, dos crentes, quando eles andam com Jesus, quando Jesus operava milagres, os seus discípulos eram os primeiros a ver. O milagre da Patrícia. Eu fui uma das primeiras a ver. É verdade. Conta pra nós, Patrícia, o que te trouxe aqui? No final de 2019, né, eu estava em processo de descobrir, né, um câncer de mama. E no começo de 2020, eu lembro que na virada do ano, sim, você pregou sobre a porção dobrada. E eu lembro que eu e o Ricardo, que a igreja faz esse momento, né, nós nos abraçamos ali para começar o ano novo. Sim. E eu disse pro Ricardo, esse ano não vai ser fácil. E ele disse, por quê? Eu falei, eu não sei, mas não vai ser fácil. Mas a gente continuou, né? E 2020 realmente começou com a notícia que realmente eu estava com câncer de mama. E qualquer notícia, qualquer doença, a princípio a gente é impactado. Claro, você fica abalado. Fica. Foi o que a gente falou nos outros podcasts. Não é porque a gente serve a Deus que a gente é desumanizado. Sim. Então, o medo faz parte das nossas vidas, o anseio, aquela parte do lamento, porque faz parte das nossas vidas. Deus não se ofende com o lamento, eu sempre digo isso, porque nós temos até o livro de Lamentações. Sim. Então, o Senhor assiste às nossas dores, mas existe uma promessa de que Ele nunca nos deixaria só. E existem promessas que são incondicionais. E você pôde provar, né, Patrícia, sim, neste período da companhia do próprio Jesus, do nosso lado, do seu lado. E como é que foi receber esse diagnóstico? A princípio, né, como eu disse, a gente é impactado e a primeira reação é, vou morrer. Né? É porque o câncer, ele já traz em si um peso de morte. Parece que é isso mesmo. Sim. E o fato de nós sermos crentes, como você disse, não tira aquele medo, mas é no começo, né? Sim. Você recebe aquela notícia, aí você fala, vou morrer. Então, entra um certo desespero, uma certa angústia que vai passando com os acontecimentos. Por exemplo, antes de eu pegar o meu diagnóstico, você sonhou. Sim, né? Você me ligou dizendo que tinha me visto pregar com o cabelo curto. E na época que eu tive o câncer, eu tinha um cabelão muito comprido, é verdade. Né? Até quando eu perdi, eu falo que eu perdi 20 anos de investimento. Porque eu gostava muito do cabelo. Acho que toda mulher, né? Sim. Gosta. Sim. E você me disse que me viu pregando de cabelo curto. E eu pensei, eu nunca iria cortar o meu cabelo por conta própria, né? E você leu para mim aquele versículo que o Senhor troca as nossas vestes, né? Vestes de tristeza em vestes de alegria. Vestes de alegria. Eu me lembro, Paty, desse sonho. Eu não sabia nada do diagnóstico ainda. E eu falei, Paty, tive um sonho com você, que você estava tão bonita. Era uma roupa tão bonita, tão diferente, até me arrepia. E eu falei assim, gente, que roupa que era aquela? Eu falei, você estava com uma cara assim, uma cara de que algo bom tinha acontecido. E eu contei isso para Patrícia.
E eu falei pra Patrícia, mas algo me chamou a atenção, você tava com o cabelo curto. E eu sei o quanto você cuida do seu cabelo, o quanto você se cuida, o quanto você é vaidosa. E naquele momento você ficou parada assim, você ainda não tinha dito, né, o que tinha acontecido naquele momento. Eu não tinha recebido o diagnóstico em si, a gente estava investigando ainda, né, mas tudo levava a crer que sim. E aí você me ligou, falou do sonho. Sim. Né? Eu fiquei muito, na hora, impactada, assim, chocada. Mas eu recebi como a primeira... Como se fosse um aviso. Um aviso de Deus, né? Não começou ainda, mas vai dar tudo certo. Exatamente. Ainda que aconteça, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, foi. E como é que foi depois? Porque assim, na pandemia, nós tivemos medo, preocupações com o Covid. Você teve o dobro, né? Eu tive. Na verdade, Marga, eu acho que eu me preocupei tanto com o câncer, assim, depois que passou o primeiro impacto, eu perdi o medo de morrer. Aí eu tinha medo do tratamento. Porque fura e tem as reações da quimioterapia, são muito difíceis, né? E então eu tinha medo desse tratamento, do sofrimento do tratamento. Já não tinha mais medo de morrer. A gente vai trocando, né? Os medos e tal. E aquilo Deus começou a falar pra mim, olha, essa doença não é pra morte, mas é pra minha glória. E isso gritava muito no meu coração, na minha mente, porque a minha família ficou muito preocupada. Sim. Principalmente por conta do Covid. Sim. Eu cheguei uma época do tratamento que a minha imunidade baixou para 12, 16. Então a probabilidade de ter Covid era muito grande. E isso, o mínimo que poderia fazer era atrasar o tratamento. Sim. Eu teria que parar para fazer, né? Poderia ter outras ocorrências maiores. Então, assim, eu não pensava muito, assim, no Covid. E Deus me protegeu tanto que o Ricardo teve 2 vezes. E eu não peguei. Paty, eu tô aqui me lembrando, você contando a sua história, uma das entrevistadas aqui, que foi a Jaque, eu acho que foi a segunda, ela trabalha na área da saúde. E ela me disse algo, Marga, eu acho que o diagnóstico da Paty não vai ser bom, porque ela tem acesso. Ela que recebeu o diagnóstico. Ela que recebeu. Eu fiz aonde ela trabalha, exatamente. né? Aí ela falou assim, olha, não posso contar pra ninguém. Isso é uma ética profissional, mas eu vou te contar. Para nós recebermos a Patrícia lá para dar um abraço nela, quando o médico disseram que ela vai revelar o diagnóstico. E eu me lembro, porque a gente só fez isso, a Jaque só fez isso, porque lembrando que a Patrícia não tem mãe. A sua mãe faleceu quando você tinha 10 anos, mas você tem a esposa do seu pai, que te trata como uma mãe, enfim. Você tem o seu pai. Mas naquele momento, eu vejo que foi Deus com um carinho dele tão grande com você, que eu estive lá no hospital. Quando ela me viu, gente, eu preciso contar, o que você está fazendo aqui? Falei, eu vim pegar um exame. Mas não era em outro médico, eu errei o local. Falei, não, é aqui, eu errei. E fiquei lá. Quando a Patrícia entrou para conversar, a Jaque me chamou e ela disse assim, ela vai sair daquela sala. Falei, pois é lá que eu vou esperá-la. E eu esperei naquele momento. Sim. E quando a Patrícia saiu, assustada com aquela, assim, realmente é um câncer, eu estava lá para abraçá-la. Sim, é verdade. Eu, a Jaque, para dizer, choraram olha, comigo, né? Estiveram ali naquele primeiro momento, me abraçaram, me consolaram, disseram que eu não estava sozinha. Exatamente, esse é o papel da igreja, esse é o papel da família espiritual. A gente não tem como, gente, caminhar sozinho neste mundo. Então, eu vejo que, para você que tem hábito de mudar de igreja com frequência, não faça isso. Fique em uma igreja, crie raiz lá. Sim. Talvez se você passar por um período de aflição, não como esse, mas a igreja abraça. E eu lembro que nós estávamos lá, olha, nós estamos aqui. Eu não posso fazer nada, eu não podia fazer nada ali naquele momento, além de dar um abraço na Patrícia e chorar com ela. Porque a Bíblia diz chorar com os que choram. Gente, não é fácil chorar com os que choram, mas nós estávamos ali e quando a Patrícia recebeu o diagnóstico, era como se Deus estivesse falando para ela, tá vendo? Você não tá sozinha. Porque o Senhor, ele se manifesta através de vidas, de pessoas, de situações. Sim, o mover de Deus é muito interessante, a gente precisa estar atento a essas coisas, né?
você está falando da igreja. Quando eu precisei mesmo raspar a cabeça, cortar o cabelo, porque foi aos poucos, né? O processo eu fui subindo. Fui subindo. E quando chegou na época de raspar, eu entrei em crise. Aí eu comecei a chorar, né? E eu pensava, agora eu vou ficar mais feia ainda e tal. E né, a gente já tá num quadro complicado. E eu lembro que a Gabriela, minha filha, ligou pra você e falou, Marga, minha mãe tá desesperada. Pandemia, a gente não podia tomar café. Não podia visitar, não podia se juntar para bater um papo, para distrair a cabeça, né? Sim. E eu lembro que você combinou com a Gabriela e vocês fizeram uma carreata no condomínio. E isso até o condomínio, depois o síndico lá, e até hoje ele me vê, ele fala, que bem, se você tá bem, tô feliz de te ver bem, né? Porque o pessoal da igreja foi com os carros cheios de bexiga, de cartaz, de presentes. Eu não me esqueço. Porque assim, o tratamento, ele deixa a pele ressecada e ela precisa de muita água de coco para hidratar, porque você ficava desidratada. De cremes, né? De cremes, enfim. Aí eu falei pro pessoal, nós não podemos todo mundo visitá-la, porque a gente tá no meio da pandemia e ela está com imunidade baixa. O que nós faremos? Uma carreata, mas ela mora num condomínio, tivemos que ligar pro condomínio. Falar, nós vamos fazer, é só dar uma volta pra gente mostrar pra ela, a igreja tá com você. E eu me lembro, gente, que todo mundo fez cartaz. Ai, tenho vontade de chorar. Todo mundo fez cartazes, bexiga. Conta, Patrícia. Buzinando. Fizeram uma bagunça. Gente, só que ela sentou numa cadeira na frente da casa dela. Todo mundo, pela própria janela do carro, deixava ou um creme, ou uma água de coco, ou um mimo, uma cartinha, enfim. Todo mundo, mas eram vários carros, né? Muitos carros. E no meio da pandemia a gente não podia se reunir, a igreja se reunia com várias restrições. Sim, As teve cadeiras. Uma época que nem podia abrir. Teve uma né? época que ficou fechada, exatamente. Mas a igreja, quando a gente quer abençoar, quando a gente quer fazer parte da vida de alguém, a gente consegue. Todo mundo de máscara. Sim. Dentro dos seus carros, cada um com os seus acessórios para depois abençoar a vida da Patrícia. E foi assim, eu lembro que isso levantou a Patrícia de um jeito que ela começou quando começou a abrir as igrejas, né? Sim. Mesmo com as restrições, você foi com o cabelo raspado, enfim. A gente viu que houve um renovo ali, né? Sim. A gente fala que a comunhão, gente, é algo espiritual, porque age da vida da pessoa de uma forma. Porque nesse momento, Marga, a gente tá fragilizado. Sim. Você tá fragilizado, você tá carente, com medo, né? E quem sustenta você em oração, quem te sustenta são os irmãos, são a família, são as pessoas em volta, né? Porque muitas vezes eu não conseguia orar. Muitas vezes eu falava, Deus, eu só te peço misericórdia. E eu lembro que uma música me chamava muita atenção. Sim. Porque eu ficava sozinha em casa. Sim. Era eu e Deus, né? Sempre nesse desespero é a gente e Deus, né? Como se fosse pouco, a gente fala assim, não sente, mas não. É ali que ele vai trabalhar na tua vida. Parece que ele marcou um encontro. Sim, exatamente. Ele separa aquele momento para dizer, eu tô aqui, né? Você tem pessoas que estão trabalhando a seu favor. Né? Mas eu tô aqui cuidando de você. E eu lembro que essa música, que é muito antiga, que ela fala assim, ela diz assim, ensina-me a adorar mesmo quando há pranto em meu coração, e que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor. Quem canta essa música? É Asaf. Que legal. Ela é muito antiga. Então, eu chorava e eu falava, Deus, me ensina a te adorar, porque eu só tenho choro dentro de mim, né? E outra coisa que você me mandou foram 2 livros, um físico, que era a história de Paulo, e a oração de Jabes. A oração de Jabes. Em PDF. Sim. Então eu tinha tempo de ler, eu tinha tempo de meditar, eu tinha tempo de escrever, eu tinha muito tempo com Deus ali, né? Porque eu fiquei afastada do serviço. E então eu tive um tratamento com Deus muito grande, né? Eu tive um aprendizado muito grande. E esses livros, eles me trataram de outras coisas também. E a oração de Jabes é algo interessante, que Jabes, ele não foi o primeiro filho, certamente a mãe dele já teve outros filhos, mas Jabes significa dores, né? E a mãe dele fala como ela teve dor ao ter já o Jabes. Muito sofrimento. Muito sofrimento. E é interessante que no meio da genealogia, gente, lá em 1 Crônicas,
parece que Deus faz assim, vamos parar um pouco essa genealogia e eu vou colocar um bônus aqui dentro para quem estiver lendo a genealogia. E a oração de Jabes. Mas uma coisa me chama a atenção quando ele fala assim, ó, abençoa-me. Ele ora ao Deus de Israel e ele diz, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males, livrando-me de dores. E Deus atendeu o pedido de Jabes, porque o nome dele, a mãe dele coloca, porque com muitas dores dei à luz. Então, a história de Jabes é uma história assim, ele já recebe esse estigma ao nascer. Como é que é uma pessoa andar pra rua, andar no quintal, lá, o filho das dores, dores, né? Então, ele falou para Deus, muda minha história, muda o meu nome, abençoa-me e que sua mão esteja sobre mim. Então, é uma história fantástica que nos levanta, né? Sim. É uma história curta. É uma história curtinha, tem uma profundidade, tem um poder para falar com a gente. Ela toca muito o coração da gente, né? Porque ele pede 3 coisas primordiais. Sim. Né? E que naquele momento é o que eu pedia para Deus. Deus, que a sua mão esteja sobre mim. Né? Eu quero ser como Jabes. Né? Eu quero passar esse sofrimento, essa dor e quero ter outra história. Sim. Né? E eu fui atendida. Amém. Né? E Deus ouviu minha oração. E você já era uma pessoa de oração ou você se tornou por conta disso? Já era. Você já servia ao Senhor. Já. Por isso, é interessante a gente comentar isso, Patrícia, porque às vezes as pessoas servem a Deus e ela pensa assim, porque eu sirvo a Deus, por que comigo? Por que tá acontecendo? Não é errado falar assim também, né? Isso é um lamento. Mas você não está só, você não é a única, viu, que passou por um câncer, que venceu. Nós temos aqui a prova disso, a Patrícia, de que é possível vencer um câncer, sim, com o Senhor. Claro que ela fez os tratamentos médicos. Não sei se você passou por alguma intervenção psicológica. Precisou? Não precisou. Mas nestes momentos é que nós vemos que nós somos fracos, nós somos pessoas e nós precisamos sim da igreja, nós precisamos sim de Deus conosco. E a oração faz toda a diferença nas nossas vidas. Sempre servir a Deus. Só que quando a gente passa por uma situação dessa, é como você falou de Jó. Eu tive aquela experiência de ver Deus agindo na minha vida. Né? Já tinha passado por outras intervenções, sim, com a minha filha. Ela foi curada do dia para a noite. Né? Ela estava também com um diagnóstico, um problema de pulmão, que ela poderia morrer. E eu orei naquele momento, eu chorei, eu passei um dia chorando, e Deus mudou aquele diagnóstico dela do dia para a noite mesmo. Porque ela fez um exame à noite, deu, no outro dia de manhã não deu mais. Né? Então, assim, eu já conhecia esse Deus. Mas dessa vez eu tive essa oportunidade. Né? Eu acho que ele escolheu esse período da pandemia para realmente me afastar. Né? Sim. Para eu realmente poder enxergar quem eram os meus familiares, assim, não que eu não conhecesse, mas entender a profundidade do amor deles, do relacionamento, né, do meu casamento, do meu marido, o posicionamento que ele teve como marido diante da doença, diante de uma mulher totalmente debilitada, vulnerável, fragilizada. Sim, dei trabalho. Então, de ver a minha filha, né, que eu criei muito bem, assim, com a graça de Deus, né, com a ajuda da minha família também. Então, você vê que tudo aquilo que você fez vem trazendo à tona. Sim. E você começa a ver, Deus é maravilhoso, né? Deus tem promessas, Ele cumpre as promessas, Deus é bom. É interessante na sua fala, Patrícia, que quando você fala que Deus te fez ver aquilo que as pessoas de fato são, que elas representam, você não falou em nenhum momento de coisas. Gente, coisas, por mais valiosas que elas sejam, para Deus continua sendo coisas. Sim. E quando a gente mais precisa são as pessoas que irão nos ajudar. Claro que o dinheiro nos leva a ter tratamentos melhores, muitas vezes, a ir para lugares melhores, enfim, mas ele não é um fim em si mesmo. Não. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de uma igreja, nós precisamos de caminhar com pessoas que acreditem como a gente, porque quando a gente vê a mulher de Jó, você tocou no nome dela, no assunto de Jó, ela pede para Jó negar esse Deus. Eu acho que também ela estava sendo humana naquela hora, né? Ela não aguentava mais ver o sofrimento do marido. Exatamente. Ela não teve forças, né? Exatamente. É por isso que eu acho que nós precisamos de uma carga.
né, com Deus, uma carga de oração, uma carga de leitura da palavra, né, de busca, de andar com pessoas corretas também, né, porque a hora que a gente precisa, que nós estamos fragilizados, vulneráveis, né, se vem um familiar, um marido, um amigo, alguém da igreja que te dá uma palavra que não te levanta, você já tá aí, né, querendo cair. Né? Então a gente precisa andar com pessoas, nós precisamos de uma igreja realmente, né, que nos dê suporte. Exatamente. Nós precisamos de familiares que nos deem suporte. Né? Nós precisamos ter pessoas ao nosso lado que realmente vão ser nosso sustento nesse momento de fraqueza, né? Eu tô lembrando aqui de um senhor, uma vez, quando eu trabalhava de gerente numa determinada empresa, ele tinha câncer no rosto, tava bem grande, assim, bem inchado. E eu olhei aquilo, eu falei, eu preciso dar uma palavra pra esse rapaz. Ele falou, onde eu pago o meu carnê? Eu falei, aqui comigo. Aí ele veio, eu falei, pode sentar, por favor. Ele sentou. Quando eu ia perguntar pra ele o que você tem no rosto, ele falou, não tem cura. Eu falei, tem. Pra Deus tem cura. Eu conheço, ele já me curou. Nisso ele começou a chorar, esse rapaz. Era um rapaz alto, moreno. Ele começou a chorar e ele disse assim, por que eu tô passando por isso? Eu sirvo a Deus. Ele falou, eu fiz alguma coisa de errado? Eu falei, sabe que a Bíblia tem uma resposta para isso, que muitas coisas acontecem não porque nós pecamos, mas porque a glória de Deus será manifesta quando ele agir, quando tudo começar a acontecer. Aí ele falou assim para mim, você sabe, eu sou o único cristão na minha casa. E os meus irmãos, eles falam para mim, cadê teu Deus? Cadê o seu Deus? Aí eu falei, pois é, quando você for abençoado, quando eles virem o que o Senhor vai fazer na sua vida, você vai declarar como Josué declarou, eu e minha casa servimos ao Senhor. A questão, Marga, o que eu aprendi é que nada se trata de nós, tudo é Deus. Tudo é Deus. Tudo se trata dele, sim. As coisas são dele, são por ele, são para ele, né? A gente se questiona, sim. Às vezes cobra a Deus, porque, né, mas eu não vivi esse período, dentro desse período, eu tive uma fase, né, em que nós passamos por várias fases numa doença. Sim. Você, primeiro acha que você vai morrer, depois você questiona o que aconteceu, o que deu de errado. Essas fases estão no meu livro, pega pra mim, por favor, Vitória. Quando a enfermidade bate a sua porta, eu tenho este livro, eu estou com outro aqui, que fala exatamente dessas fases, quando a gente recebe um diagnóstico, o importante é a gente não desistir de orar, é a gente não desistir de clamar a Deus. Se você quiser adquirir esse livro, você entra no meu Instagram, Margarete Biasi, vai lá no direct que a gente consegue despachar para você. Amém? E é sobre isso mesmo, a nossa vida com Deus são fases. E assim, não dá para pular processos, não dá para falar, também não oro mais. Não quero mais saber. Se Deus quisesse me curar, eu já teria feito. Isso faz parte do ser humano, claro, essas atitudes. Eu não estou aqui para julgar nenhum tipo de comportamento, mas é por isso que é bom a gente ter uma igreja. Sim. Que quando a gente estiver fragilizado até nesse emocional, alguém vai falar, eu vou orar por você. Eu estou aqui para te ajudar. Eu seria aqueles amigos que levaram o paralítico pelo telhado. Então eu vou te levar até Deus. Faça parte de uma igreja, fique nela. Eu tenho até quando eu fiz uma pregação aqui, eu esqueci de falar, mas eu recebi um carinho tão grande uma vez que eu chorei muito. Tava na época da pandemia, nada estava aberto, né? E o Ricardo veio na igreja, eu não vi aquele culto à noite. E ele chegou em casa com uma sacola do Carrefour. Aí eu disse, onde você foi? Tá tudo fechado? Ele falou assim, a Armana mandou pra você. Eu falei, o que é isso? É ovo. Aí ela falou assim que é ovo de galinha caipira, porque ele é bom para a imunidade. E esses ovos eram dela, porque ela come para a imunidade dela aumentar. Sim. E eu lembro que eu chorei muito aquele dia, porque em tudo eu vi a mão de Deus. Ele dizendo o tempo todo, eu tô cuidando de você. E tava em coisas simples, né, numa carreata grande como foi, né, vários irmãos, como num presente que eu ganhei assim, tão singelo. Né? Então, em tudo eu vi a mão de Deus. Eu não fiquei presa na rebeldia, eu não fiquei presa no desespero. Eu acho que esse comportamento até atrasa um pouco, né? O meu médico disse isso. Eu entrava toda vez no consultório e ele falava assim,
Eu tenho você e mais uma paciente que são animadas, né? Parece que vocês não estão passando em tratamento. E eu vou te falar, isso vai fazer a diferença. E faz. E faz a diferença. E você foi curada? Fui. Completamente. E se você pode agora, nós estamos indo para o final da nossa live, da nossa podcast de hoje, não live. Nós estamos indo para o final. Muito obrigada a você que esteve com a gente até agora. E deixa um conselho, Patrícia, para as mulheres que estão passando por esse tipo de situação, por esse tipo de enfermidade, diagnóstico desse tipo. Diga para elas o que você fez que deu certo. O poder da oração, diga para elas. Oração é você conversar com Deus e dizer para Ele exatamente o que você está sentindo. As suas dores, os seus medos, coloca diante dele. Ele nos fez, Ele sabe exatamente como nós somos. Não adianta a gente querer esconder alguma coisa de Deus, sentimentos, né, medos, não adianta. Entrega na mão dele, confia nele, né? E como eu disse no começo, eu pensava sempre no versículo, que essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Eu já estive em vários lugares pregando sobre a cura, dizendo para as mulheres, né, se cuidem, vão atrás, né, não pensem que qualquer, eu tenho dor de cabeça todo dia, eu tenho um negocinho que, vai atrás. Vai descobrir. Né, vai descobrir, né, e às vezes a medicina ela não tem resposta, ou a ciência, elas são limitadas. Sim. Mas o dono da medicina e da ciência não é limitado. Amém. Né? Ele pode todas as coisas. Tanto que fez. Né? Mesmo quando um diagnóstico é dito que não tem jeito, né, nós temos um Deus que pode reverter a situação. Que pode reverter. Não perca as esperanças. Busque a Deus, né, entregue a sua vida a Ele. E mesmo se não der certo, né? Se você estiver com Ele, a paz que excede todo entendimento invade os corações. Vai invadir os corações. Vai invadir, vai cuidar da sua vida, vai cuidar dos seus medos, vai te tratar, né? Sem Jesus, gente, não dá. Não dá. Não e é verdade. Bom, nós chegamos ao final, então, do nosso podcast de hoje. E o final da nossa maratona, o poder da oração. Se você perdeu os outros episódios, corre lá que dá para você assistir, porque tá gravado, enfim. O meu carinho, muito obrigado por você estar conosco e até o próximo episódio, não? Como que eu falo? Maratona. Até a próxima, então. Um abraço para você.